Capítulo 61. Seus desgraçados. Os soldados das sombras rapidamente encurtaram a distância. Contudo, os movimentos ferozes dos ursos de gelo eram muito mais rápidos do que os dos soldados das sombras. Bum! Estrondo! Uma única pancada da garra do urso destruiu um soldado das sombras. Se fosse um humano naquela armadura negra, ao invés de uma sombra, seria algo bem feio de se ver. Jinvoo franziu suas sobrancelhas. Como eu pensei, isso era demais. Tanto em força quanto tamanho, infelizmente, era demais para os soldados das sombras enfrentar os ursos de gelo. Mas de repente, algo surpreendente aconteceu. Mas o quê? Os olhos de Jinvoo se arregalaram. O corpo do soldado das sombras, que foi destruído por um urso de gelo, se transformou em uma fumaça negra antes que caísse por completo no chão. Show! A fumaça negra se reuniu a uma distância considerável e, então, voltou à sua forma original. Porra! O rosto de Jinvoo se iluminou. Mortos-vivos. Ele tinha se esquecido da verdadeira natureza dessas sombras, e agora, foi lembrado. Percebendo que seu ataque não teve efeito, o urso de gelo entrou em pânico e rugiu. Roar! Enquanto a infantaria das sombras mantinha os ursos de gelo ocupados, os magos das sombras haviam terminado sua conjuração. Queima! Bang! Cabum! As bolas de fogo que foram liberadas das mãos dos magos explodiram aqui e ali. Enquanto a infantaria das sombras, pega na explosão, se regenerou imediatamente, os ursos de gelo pegando fogo grunhiram. Kovaar! Kovu! A infantaria das sombras continuou seus ataques, girando e estocando suas espadas nos ursos em chamas. Corta! Fura! A princípio, parecia que os ursos de gelo possuíam a vantagem, mas eles estavam lentamente sendo pressionados pelo ataque da infantaria e dos magos. Uau! Jinvoo assistia à batalha com um enorme interesse. A rápida regeneração da infantaria. O poderoso poder de fogo dos magos. O poder dos soldados das sombras superou suas expectativas. Os ursos de gelo foram brevemente dominados e empurrados de volta para as cavernas. Parecia que a batalha havia terminado. Rugido! Com um rugido de estourar os tímpanos, algo gigante surgiu da caverna. Isso! Os olhos de Jinvoo se arregalaram. Era um urso de gelo com uma diferença de altura de uma cabeça comparado aos outros e muito mais largo. Rugido! Com um simples balanço de sua garra, vários soldados das sombras foram varridos para longe. Bum! Estrondo! Mesmo sua rápida velocidade de regeneração não pôde acompanhar. Estrondo! Esmaga! Parece que o alfa fez sua aparição. É claro, ele esperava que uma toca de ursos teria um urso alfa. Mas o tamanho e poder do monstro superaram suas expectativas. Rugido! O urso de gelo gigante jogou os soldados das sombras para longe e correu em direção a Jinvoo. De repente, uma mensagem apareceu. Ring. Você está sem mana. Os soldados das sombras não podem se regenerar. Você está sem mana. Os soldados das sombras não podem se regenerar. O quê? Ele checou sua mana em pânico. Assim como o sistema disse, sua mana estava em 0. MP, 0 a 1680. Sem a sua mana, os soldados das sombras não iriam se regenerar mais após serem destruídos. Ao invés disso, eles se transformaram em sombras e retornaram à sombra do caçador. Jinvoo percebeu que era sua mana que permitia os soldados se regenerarem. Essa maldita mana. Ele encontrou ainda mais uma razão para aumentar seu status de inteligência. Jinvoo coçou a bochecha com os dedos. A aparição do alfa mudou completamente o curso da batalha. Contudo, Jinvoo ainda tinha uma carta na manga. Se o seu líder saiu, eu devia mandar o meu também. De braços cruzados, Jinvoo chamou aquele que era digno de ser chamado de líder dos soldados das sombras. Igris. Uma única sombra saiu da sombra de Jinvoo. Da sombra surgiu um cavaleiro usando um elmo decorado com uma plumagem. Jinvoo empinou o queixo para o alfa. Igris se curvou para Jinvoo e então disparou em direção ao urso de gelo gigante. Passo, 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 passo. Igris desviou do golpe do alfa e deslizou entre as pernas dele. Enquanto se movia, ele rapidamente retirou as adagas da cintura e cortou os tendões da perna da besta. Kovaar! Esse era apenas o começo. Desembainhando sua espada longa, Igris desviou habilmente da sequência de ataques do alfa enquanto entalhava como uma escultura. Tendões, garras, patas, pernas. Pouco a pouco, a carne do alfa estava sendo cortada como se fosse o trabalho de um açougueiro. Uau! Jinvoo assistiu à fluidez de Igris e seus movimentos artísticos com uma grande admiração. Só restava a cabeça. Corte! A cabeça do urso de gelo gigante havia sido separada de seu corpo. Antes que ela caísse no chão, Igris a pegou no ar. O cavaleiro se aproximou de Jinvoo e se ajoelhou perante o mesmo. Asterisco larga asterisco. Igris colocou a cabeça do urso diante os pés de Jinvoo, como se estivesse oferecendo um troféu ao seu rei. Jinvoo encarou o cavaleiro e engoliu em seco. Se ele tivesse usado essa espada desde o início naquela vez, eu conseguiria ter o derrotado? Os ursos de gelo restantes caíram em desespero após perder seu líder e rapidamente encontraram seu destino graças aos soldados. A batalha tinha terminado. Jinvoo estava muito satisfeito com os resultados. Infantaria das Sombras, nível 2. Infantaria das Sombras, nível 3. Infantaria das Sombras, nível 2. Mago das Sombras, nível 2.
Os soldados o param aqui e ali. Já que os soldados das sombras eram por si só uma habilidade de Jinvoo, o caçador também ganhou 3 níveis. E acima de tudo, ergam-se. Você teve sucesso na extração da sombra. Você teve sucesso na extração da sombra. Você teve sucesso na extração da sombra. Ele havia conseguido novos companheiros. Rugido e Ifen. Incluindo o Alpha, Jinvoo havia escolhido vários ursos de gelo. Da sombra deles, uma massa negra surgiu. Eu esperava um urso vestindo uma armadura. A realidade era um pouquinho diferente. As bestas das sombras que surgiram mantiveram uma aparência de ursos, mas, ao mesmo tempo, tinham uma figura que alternava entre sólido e gás. Uma fumaça negra era continuamente expelida de seus corpos. A aparência é meio ruim, mas ainda assim, eles são as sombras daqueles ursos de gelo. A força e capacidade de destruição deles. Ele definitivamente teria um uso para isso. De repente. Rugido. Os ouvidos de Jinvoo foram despertados por gritos distantes. Não era apenas um ou dois. Parece que tem mais ninhos nessa área. Estava ficando um pouco tarde naquele dia. Ele checaria no dia seguinte. Um sorriso brilhante apareceu no rosto de Jinvoo. Ah! Ah! Seus companheiros de grupo estavam gritando à torto e à direito. Os olhos de Qin Shu estavam arregalados. Não é possível. Que ele, Qin Shu, falharia assim. Ele era alguém que se tornaria a elite da guilda do Tigre Branco. Ele havia recebido até mesmo treinamento especial com esse objetivo. E agora, ele iria falhar? O caçador de rank A não podia aceitar isso. Seu grupo havia suportado o frio e a fome e lutado com Yetis. Após eles, vieram os gigantes de gelo. Eles perderam 2 de seus membros, mas conseguiram prevalecer novamente. Parecia que a incursão estava indo bem. Mas. No instante que eles triunfaram sobre os gigantes de gelo, os andarilhos brancos emboscaram-nos de todas as direções, como se estivessem esperando. Aqueles desgraçados estiveram observando seu grupo, esperando sua estamina chegar ao fundo do poço. O que se seguiu foi um massacre. Os caçadores caíram, um após o outro. L líder. Um caçador caído esticou uma mão ensanguentada em direção a Qin Shu. Qin Shu recuou. Um andarilho branco apareceu do nada e cortou a garganta do caçador caído. Enquanto o homem se afogava em seu próprio sangue, o andarilho branco ergueu a cabeça em direção a Qin Shu. O caçador de rank A gritou. Ah! Ele se virou e correu em direção à floresta. A floresta tinha ursos de gelo? Aqueles ursos não eram nada comparados aos Yetis, gigantes de gelo e andarilhos brancos. Qin Shu correu com todas as suas forças. Observando sua figura desaparecer com a distância, os andarilhos brancos pegaram seus arcos e miraram. Mas antes que eles pudessem atirar, um andarilho branco ergueu a mão e os parou. Era um elfo de gelo com o cabelo caindo pela cintura. Os outros andarilhos brancos abaixaram seus arcos. O de cabelo longo apontou e gesticulou para seguirem Qin Shu. Um por um, os outros andarilhos brancos sumiram de vista. Qin Shu saltou por um arbusto. Asterisco ofega asterisco. Parecia que seus pulmões estavam em chamas. A visão dos andarilhos brancos sorrindo enquanto matavam seus companheiros ainda estava fresca em sua memória. O homem baixou o olhar para suas mãos. As mãos congeladas estavam perdendo o sentido do tato. Já fazia muito tempo que ele não conseguia sentir seus dedos. Ele não podia lutar apropriadamente em sua condição atual. Esse maldito frio. Não, se nós ao menos não tivéssemos passado fome nos últimos dias, nós teríamos vencido. Até mesmo no fim, Qin Shu não conseguia aceitar sua derrota. Enquanto murmurava para si mesmo, Qin Shu ergueu a cabeça. De qualquer modo, quão fundo eu estou na floresta? Ele olhou ao redor. O cheiro de sangue atiçou o seu nariz. O homem seguiu o cheiro. Ele estava por perto. Se movendo através das árvores, ele chegou em uma clareira e não pôde acreditar no que via. Como é possível? Em frente à caverna, haviam mais de 20 cadáveres de ursos de gelo. Ele se perguntou por que não tinha se deparado com nenhum urso. Mas o quê? Ele averiguou os corpos. Todos os corpos tinham traços de terem sido cortados por alguma coisa. Alguns deles ainda tinham traços de terem sido queimados. Sung Jinvoo e seu grupo passou pela cabeça de Qin Shu. Não pode ser. Aqueles desgraçados fizeram isso? Não. Qin Shu sacudiu a cabeça. Os ferimentos nos cadáveres tinham sido feitos por uma espada. Em seu conhecimento, o grupo de Jinvoo não tinha nenhum espadachim. Os 2 caçadores de rank E nem ao menos tinham uma arma. Não tinha como eles terem sobrevivido ali. Então restava somente uma conclusão. Os andarilhos brancos também estão aqui. Seu coração falhou. Ele pensava que tinha conseguido fugir daqueles iaques. E pensar que ele havia corrido em direção a outro grupo deles. Com um grande temor em seu coração, Qin Shu prendeu sua respiração e se virou para a direção da qual tinha vindo. Mais longe. Mais rápido. Ele queria sair do território dos andarilhos brancos. Na mesma hora. Uá! Um urso de gelo morreu com um último murmúrio. Os soldados das sombras se amontoaram em seu corpo para garantir que ele estava morto. Você subiu de nível. Certo. Jinvoo estava em outro ninho de ursos. Já fazia 5 dias desde que ele entrou no portal. Ele passou por 3 ninhos de ursos desde então.
Parece que eu dei conta de todos os ursos nesta floresta. Graças a isso, tanto o nível dele quanto do seu exército subiu bastante. A princípio, eram necessários 2 soldados só para segurar um urso de gelo. Agora, um único soldado era capaz de vencer a besta no 1 contra 1. Jinvou estava satisfeito. Conforme as habilidades de seus soldados subiam, ele começou a atribuí-los funções diferentes. Seu limite atual era de 30 sombras. 28 delas seriam designadas para o combate, enquanto 2 delas seriam designadas para coletar núcleos mágicos e carne. Agora que ele não precisava mover um dedo para lutar ou coletar os drops, a vida se tornou incrivelmente conveniente para o caçador. Eu não sinto mais nenhuma besta mágica. Parecia que ele tinha limpado a floresta inteira. Então, é hora de ir para o boss? Ainda restava pelo menos um mês, no pior cenário vários meses, até saírem da dungeon. Ele não tinha intenção de ficar esperando isso acontecer. Tenho que matar aquele elfo arrogante também. Uma mera besta mágica que provocou um caçador. O seu sorriso arrogante ainda incomodava Jinvou. O nariz de Qinchu detectou o cheiro de carne cozida de algum lugar. Sniff, sniff. O olfato do homem tinha se tornado muito mais sensível devido à fome. Após entrar no portal, tudo que ele teve para comer nos últimos dias foi um único coelho. Ele estava babando com um cheiro de comida. Gu. Os andarilhos brancos podem estar comendo em algum lugar. Mas se eles estiverem em um grupo pequeno, ele tinha confiança de que poderia dar conta deles e roubar a comida. Era uma confiança imprudente que surgiu de sua fome. Vamos dar uma olhada. Qinchu deu o seu melhor para silenciar seus próprios passos e se aproximou cuidadosamente do lugar de onde o cheiro vinha. Finalmente, ele chegou a uma clareira onde o grupo de Jinvou estava. Os olhos de Qinchu se arregalaram. O quê? O cheiro da carne estava vindo de sua fogueira. Como eles ainda estão vivos? Contudo, ele não viu um dos caçadores de rank E. Ele assumiu a liderança com tanta confiança. Deve ter sido o primeiro a morrer. Isso era óbvio. Mas o que não era óbvio era a cena diante dele. Como descrever isso? Algo estava estranho. Ele viu roupas quentes, cobertores, barracas e outros equipamentos. Eles estavam claramente preparados para o ambiente. Como raios? Frustrado, o olhar de Qinchu se fixou em algo. Era um pedaço de pão ao lado da carne. Não tinha como eles terem encontrado ou feito o pão aqui. Ele deve ter sido preparado de antemão. Sua confusão rapidamente se tornou raiva. Esses filhos da puta. Rende. Qinchu rangeu seus dentes. Esses filhos da puta tinham tudo isso com eles e foram embora por vontade própria. Se minhas mãos não estivessem congeladas, se ao menos eu não estivesse com fome, eu poderia facilmente ter dado conta daqueles Yaki. Pensando em como eles esconderam gananciosamente algo que podia ser compartilhado com a equipe de incursão, Qinchu não podia mais se segurar. Ele saltou em direção à clareira. Seus desgraçados! Park Redin pulou de surpresa e ficou de pé. Qinchu! Como você está aqui? Para ser honesto, era difícil dizer que ele era uma visão agradável. Era porque os olhos do homem estavam cheios de intenção assassina. Qinchu não escondeu sua hostilidade. Nosso grupo falhou em completar a dungeon porque nos faltava equipamento e comida apropriados. Então como raios vocês estão sentados aqui com esse equipamento e comida? Isto é. Park Redin não podia responder. Ela temia que mencionar Jinvou redirecionaria sua raiva em direção a ele. Ela não queria trair o salvador da sua vida. Desde o início, eu não gostei da maneira que esse homem olhou para o Sung Jinvou. Park Redin fechou sua boca. Observando ela desafiar sua vontade, a fúria de Qinchu aumentou. Eu não considero nenhum de vocês um cúmplice. Quem escondeu tudo isso? Eu pouparei o resto de vocês. As veias em seu pescoço incharam. Qual de vocês escondeu tudo isso e colocou a vida de seus companheiros em perigo? Seu grito ecoou alto pela floresta. Qinchu percebeu que teria que aumentar sua aposta. Eu vou contar até 3. Se ninguém abrir a boca, eu vou considerá-los igualmente culpados. Ansong Yi puxou as luvas de Park Redin. Uni. Park Redin abraçou Ansong Yi. Go Myung-wan e Yeon Ji-jeon também engoliram em seco enquanto suavam. Qinchu era um caçador de rank A. Mesmo se eles juntassem suas forças, eles não podiam esperar uma vitória contra ele. Ainda assim, nenhum deles traiu Jinvou. 1. Qinchu desembainhou a espada na cintura. Sim. 2. Os caçadores continuaram em silêncio. Míseros caçadores de baixo nível ousavam desobedecê-lo? A fúria de Qinchu se acendeu. Como ousam me subestimar? Seus olhos se avermelharam em intenção assassina. A primeira seria essa mulher. Aquele que traiu o seu time e decidiu se unir aos fracotes. Park Redin será a primeira a morrer. Sim. Ela deve estar escondendo algo. Foi por isso que ela saiu do meu grupo. Essa era a única razão que ele podia imaginar. Qinchu deu um passo em direção a Park Redin e finalizou sua contagem. 3. Park Redin fechou seus olhos. De repente. 4. Bam. Algo acertou a nuca de Qinchu, e o homem caiu de cara no chão e se virou para dar de cara com novos pés. Os olhos de todos os caçadores se arregalaram. Líder. Jinvou havia acertado com tanta força que ainda sai a fumaça de seu punho. Ele falou, irritado.
Quem é o filho da puta que realmente colocou as vidas de seus companheiros em perigo? Continua no próximo capítulo.